Boa tarde, quem está chegando por aqui, boa tarde. Boa tarde. Ah, obrigada. É o olho Hazel, né? É um olho diferente, é um olho que muda de cor. Toda hora ele está mudando de cor, dependendo da iluminação. Muito obrigada. Todo mundo fala do meu olho. Muito obrigada. Herança materna, né? Herança materna junto com herança paterna. Minha mãe tinha os olhos verdes e meu pai os olhos caramelos. E aí saiu isso aqui. Né? Ele é um olho chamado Hazel, né? Que ele muda de cor conforme a iluminação. Quando eu estou na praia, ele fica esverdeado. Quanto mais luz, mais verde ele fica, né? E durante ambientes fechados assim, ele fica caramelo. Bom, vamos lá, o meu nome é Silvana Barbosa, eu sou professora e numeróloga cabalista há 40 anos, além de radiestesista e estudante Rosa Cruz. Então, quando eu dou um tempinho no meu trabalho, por exemplo, hoje eu estou trabalhando domingo normalmente, né? Quando eu dou um tempinho no meu trabalho, eu sempre passo aqui para trazer uma palavrinha para vocês a respeito do nosso nome, né? A respeito daquilo que nós trazemos de resgate na nossa vida. Nós temos que entender que a nossa vida ela é um conjunto de situações do passado, né? Que soma, né? O meu já tiraram a gente fixa, mas a plataforma tira, né? Porque eu dependo que vocês me deem esses corações, essas coisas, né? Compartilhem a live para que ela seja, para que eu consiga fazer a live em paz, né? E fixar ela aqui depois. Porque é o tipo do assunto que não interessa para a plataforma, né? E aí quando vocês dão um engajamento, é melhor para mim, né? Porque a plataforma entende que o assunto está agradando, né? Então, o que acontece? Nós precisamos entender que nós somos um conjunto de situações do passado, que a gente vem trazendo isso embolado na nossa vida, não é? Com mais aquilo que nós passamos na nossa primeira e segunda infância. Que aquilo que a gente passa na infância não fica na infância. A gente arrasta isso aí para toda a vida, né? E o que a gente precisa fazer para ter uma vida digna, para que a gente possa ter uma vida satisfatória, né? Dentro desse mundo tão limitado. Limitado, em primeiro lugar, pela nossa consciência. Que a nossa consciência ela tem uma limitação de 4 a 5%. Então a gente, a partir do momento que a gente acorda, a gente já é sequestrado por essa Matrix, que é um outro caso, não é? É um outro problema. Então nós temos algumas limitações que nos impedem de acessar a luz. A Cabala ela fala de 10 véus, né? Que nós temos 10 véus que nos encobrem a luz. E esses 4 a 5%, eles são restritos a nossos 5 sentidos, que são falhos. Então eu não posso confiar nos meus 5 sentidos, porque o gosto que eu sinto não é o mesmo gosto que o outro sente, não é o mesmo olhar que o outro tem. Isso vai depender de uma variação de coisas, né? Então, eu não posso contar com isso. Então, o que eu posso contar, né? Em estudar, em procurar estudar e abrir a minha consciência para que eu possa entender algumas coisas no mundo espiritual e nesse mundo que me cerca, para que eu possa ter uma vida digna. Então, quando eu trabalho, quando eu atendo o cliente, eu sempre converso com o cliente antes de fazer o mapa, né? O cliente faz o agendamento e a gente bate um papo a respeito das insatisfações. Eu quero saber por que o cliente está procurando para fazer o mapa, né? O que está trazendo para ele travamento, porque esse é o motivo daquilo que eu vou buscar no mapa do cliente. Eu vou responder aonde estão as perguntas que o cliente faz. Por que eu tenho o dedo podre para mulher? Por que para homem? Por que eu não consigo aquilo que eu desejo? Por que tanta gente consegue as coisas e eu não consigo? Por que o meu irmão tem e eu não tenho?
Não é verdade? Por que que eu trabalho e não consigo ganhar dinheiro? Por que que o dinheiro não fica na minha mão? Então, tudo isso, gente, tudo isso tem resposta. E a resposta, ela está no seu nome e na sua data de nascimento. A resposta, ela vem agregada a isso aí, né? Então, a gente tem que ir a fundo no mapa de numerologia. Por isso é que não adianta ficar procurando mapa pela internet, porque o mapa pela internet não vai responder os seus problemas, não vai responder, não vai tirar suas dúvidas, não vai falar sobre as suas insatisfações. Ele vai te dar só o mapa e dizer, olha, você traz aqui esse número X ali, esse número Y ali. Na verdade, mas ele não vai dizer a você aquilo que você precisa saber para ajeitar a sua vida. Então, nós precisamos entender que a nossa fala, ela precisa ter coerência. É uma coisa importante de entender. A gente precisa ter coerência entre aquilo que a gente prega e aquilo que a gente faz. Isso é um ponto importantíssimo. Enquanto eu não tiver coerência com essas duas coisas, né, eu estou falando só essas duas coisas, né, mas a gente tem que ter coerência com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com o nosso coração. A gente tem que ter coerência. Enquanto a gente não tiver coerência sobre essas coisas, eu não vou conseguir acessar nada. Então, isso faz com que aquele mentiroso, né, o mentiroso, aquela pessoa que tem a mania de mentir, ele está fadado ao fracasso para o resto da vida. Ele está fadado a reclamar o resto da vida. Porque ele fala uma coisa e ele faz outra, né? As pessoas, hoje, a gente vê muito isso na rede social, né? Pessoa fazendo uma coisa. Esses dias eu fiquei pasma de ver é claro que a gente sabe, né, que tudo é fantasia na rede social. Mas esses dias eu fiquei pasma com uma pessoa que eu sigo e que ela se vai fazer de besta na internet, uma mulher muito bonita, né? E o marido filmou ela fazendo uma faxina dentro de casa sem que ela soubesse. Ou seja, a mulher dizia tanto palavrão, xingava tanto o cara, e o cara falando com ela, ó, lava direito esse chão, você não faz nada direito, aqui quem faz tudo sou eu, quem lava sua roupa. E o cara começou a falar um monte de coisa. Quer dizer, eu fiquei estarrecida com aquilo, né? Como é que uma pessoa vai para aí? Isso é um fato. Como é que uma pessoa vai para a internet querendo dar uma de boa moça, né? Quando, na verdade, o comportamento dela é outro. Não é verdade? Ela xingava o marido o tempo inteiro e o marido, olha, lava direito esse chão, hein? Que é a única coisa que você está fazendo. E assim, foi uma coisa horrível que eu disse, gente, como é que pode isso, né? Então, a gente tem que entender que enquanto a gente não tiver essa coerência conosco, enquanto eu não for coerente com o que eu estou falando, eu não vou chegar a lugar nenhum. Então, às vezes, as pessoas ficam reclamando, porque eu não tenho dinheiro, porque o dinheiro não fica na minha mão, porque o dinheiro... Cara, se eu tenho dívida, se eu compro, não é? E fico me escondendo atrás da desculpa de que eu não tenho dinheiro para pagar, cara, o dinheiro, sabe, ele não vai, ele vai sumir da minha mão. Porque eu vou pagar esse dinheiro, eu vou ter que devolver esse dinheiro de alguma forma. Então, são acordos que nós fazemos e que precisamos respeitar. Todo o acordo que a gente faz com o outro, seja lá de que forma for, a gente tem que respeitar o acordo. Eu fiz o acordo, eu me comprometi em pagar. Então eu tenho que pagar, seja de que forma for, eu tenho que pagar. Porque se eu não pagar, vai ser pior para mim. Eu vou acumular karmas, vou acumular karmas. Entendeu? Então isso eu vou só acumulando. E aí a pessoa não entende por que a vida dela não dá certo. Então, aliado ao nosso nome, que pode trazer, né? Que não é todo mundo que traz 30% de problemas, a gente tem 70% de problemas aliados à nossa data de nascimento. Com mais os problemas que a nossa boca arranja. Com mais os karmas que a nossa boca arranja. Então, quem está acostumado com a minha live... Coloca aqui embaixo o seu nome de solteira, prestando atenção no acento, se seu nome tem acento ou não, que eu vou dar uma verificada aqui para ver o que o seu nome traz. Porque o seu nome, ele é uma marca. E essa marca, ela precisa ser uma marca auspiciosa no mercado. Não adianta só eu querer uma marca boa para a minha empresa se eu estou toda desequilibrada. Se eu trago desequilíbrio no meu nome.
Então eu preciso acertar o meu nome, preciso acertar o meu caminho para poder ter aquilo que eu desejo. Enquanto eu não fizer isso, a minha vida vai continuar no lugar. Eduardo, me passa a sua data de nascimento. Eu vou anotar aqui o seu nome. Me passa a sua data de nascimento. Eduardo Sarquis. Eu preciso da tua data de nascimento, Eduardo. O teu nome eu já anotei, tá? 15/7/1957. Então vamos lá. Eu sempre torço para o cliente não trazer sequência negativa no nome, tá? E o Eduardo, infelizmente, traz, né? O Eduardo traz 2 sequências. Aliás, ele está num arcano nesse momento, que é um arcano complicado, né? Então, o Eduardo, olha lá, o que está em vermelho, Eduardo, é o que você traz de sequência negativa. E essas sequências, elas falam, a primeira, ela fala de uma dificuldade com a independência. Então, aquela pessoa muito apegada, né? Aquela pessoa apegada, ela tem dificuldade com arriscar, com medo de perder, não é? E com isso ela acaba tendo dificuldade com a independência. Abre as frentes de trabalho, mas acaba, por foco, perdendo, largando tudo para lá, não é? E a outra sequência, ela fala de uma pessoa que se sente mal remunerada. A vida inteira se sente mal remunerada. Uma pessoa que tem falta de disciplina, é uma pessoa que tem problemas com ser conservador, né? Problemas com a disciplina, não é? E isso leva a arriscar, isso leva como é que eu vou te dizer? Tá fugindo a palavra. Isso leva à insatisfação com relação àquilo que você ganha. Então, uma pessoa que sempre vai ter problemas com aquilo que ganha. Nunca vai estar satisfeito com o que ganha. A gente tem como harmonizar isso? Tem, através do acerto de assinatura. Mas o acerto de assinatura, ele não pode ser só em cima do meu nome. Eu preciso abrir o mapa para saber o que a pessoa traz dentro da data de nascimento. Por exemplo, ela pode trazer dívida kármica. E essa dívida kármica, ela pode vir a trazer mais problemas na vida dele. Então a gente precisa verificar o que tem dentro do mapa para a gente poder fazer esse trabalho de acertar, tá? Então isso é o que a gente faz. Nossa, meu nariz está escorrendo cá de pelo de gato. Isso é o que a gente faz aqui na numerologia, que os artistas procuram, né? Procuram, que os empresários procuram para as empresas, para si próprio, né? Para valorizar a sua marca, valorizar o seu mapa, o seu nome. E além desse tipo de trabalho de numerologia que eu faço, como eu sou radiestesista, eu também dou ao meu cliente uma semana na máquina para dar um up na assinatura, em termos de dinheiro, não é? Então, a gente tem como melhorar as coisas na nossa vida, porque muitas das vezes, nós passamos uma eternidade, passamos uma encarnação achando que tem que ser assim, né? Tem pessoas que passam uma encarnação com o mesmo discurso: eu tenho um dedo podre para homem, eu não consigo porque nada que eu faço dá certo, porque as coisas se tornam repetitivas a partir do momento que você não aprende. Não é assim quando você estuda? Quando você estuda é assim, você não passa de ano, você vai repetindo. Então, tudo que é repetição é falta de aprendizado. Então, se você não parar e procurar saber o que está acontecendo, você vai passar a vida inteira repetindo, tentando alcançar alguma coisa sem conseguir. E com isso você vai fazendo o quê? Adoecendo, né? Porque quando você não procura uma resposta, o universo ele começa a trabalhar para te desintegrar. Que afinal de contas você começa a ser improdutivo nesse mundo que a gente vive, porque você está fora da sua missão. Vamos ver aqui a pergunta da Nair Silva. Boa tarde, o arcano muda
E o que é? Sim, aí vamos lá falando no arcano que está presente aqui na vida do Eduardo, né? Aquilo que está marcado em azul é o arcano que está presente na vida do Eduardo nesse momento, que ele é um arcano que fala de mudanças dolorosas. Então ele vai passar por algumas mudanças com relação à vida dele, né? Que pode afetar a questão do trabalho. Então ele precisa fazer essa verificação, precisa mudar a assinatura dele. Então o arcano é o que comanda o nosso inconsciente. Então, gente, o que vocês têm que entender? São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, em suas respectivas sumas teológicas, disseram: nós somos comandados pelas forças dos astros e pelas forças dos números. O que significa dizer isso? Significa dizer que entre o nosso céu e o céu de Deus existe uma barreira. Entre o céu de Deus e o nosso céu existe uma barreira. Essa barreira é o chakra básico, que é o que nós chamamos de mundo astral. Não é? Nesse mundo astral estão as forças que dominam esse mundo que nós vivemos, que é o mundo das trevas. Ali se encontram os números, os astros, não é? Os semideuses, espíritos obsessores, pessoas que já morreram, tudo, anjos caídos, tudo que você possa imaginar, entendeu? Tá ali de coisa ruim, né? Tá ali e de coisa também, né? Boa, tá ali nesse céu intermediário. Tá certo? Por que nós oramos a Deus, gente? Alguém sabe me dizer por que nós oramos a Deus? Alguém sabe responder por que as pessoas oram para Deus? Por que a gente ora? Desde novinho, por isso que a espiritualidade, a religião, ela é importante na nossa vida quando nós somos pequenos. E hoje nós estamos vendo aí o retrato da falta de religiosidade no mundo. Por que nós oramos para Deus? Alguém sabe me dizer? Nós oramos para Deus porque nós precisamos furar essa barreira que tem no céu intermediário, para a gente se conectar com o eterno que está aqui em cima. Vocês já viram a foto do santo, que ele tem uma auréola? Então, é aqui, ó, a nossa consciência. Tá certo? Então, nós oramos a Deus para que a gente possa interromper essa barreira, furar essa barreira que não nos deixa se comunicar com o eterno. Então, por exemplo, pessoas que... Hoje eu recebi uma pergunta bastante importante, né? Pessoas que têm vícios. Vício de tomar remédio, pessoas hipocondríacas, pessoas que usam droga, que fumam, que bebem, qualquer droga, lícita ou não lícita. O que acontece? Toda droga que você usa, você está interrompendo essa conexão com o eterno. Você interrompe, porque você deixa de ser você, para ser manipulado, ser comandado pelo remédio, que interfere nessa comunicação. É claro que se você arruma um monte de problemas na sua vida, chega uma hora que você vai ter que depender de remédio mesmo, né? Mas essa medicação e esses vícios, eles interrompem essa comunicação com o eterno. E aí o que acontece? Mais cedo ou mais tarde, você vai perder o seu trabalho. E você vai começar a ser sustentado pelo outro. E quando você começar a ser sustentado pelo outro, o que vai acontecer? Você vai começar a acumular karma. Porque você não está aqui para ser sustentado por ninguém. Você está aqui para cumprir aquilo que você veio fazer, que é a sua missão. E aí você começa a ser sustentado por uma pessoa, né? Por outra. E vai chegar uma hora, você é sustentado pelo governo. Vai chegar uma hora que você vai ter que pagar isso. Se você não pagar nessa vida, você vai pagar na outra. Porque você não pode viver às custas de ninguém. Não foi para isso que a gente veio para cá. Cada um tem uma profissão, cada um tem um trabalho. E o seu trabalho está lá no mapa, marcadinho direitinho. Seu trabalho está lá. Suas profissões estão lá no mapa. Seus talentos ocultos estão lá no mapa. Sua missão está lá no mapa. Seu propósito está lá no mapa. Os salmos referentes a você, estão lá. Então a gente precisa entender, né? Que a gente precisa tomar conta da nossa vida. A gente precisa segurar a nossa vida com as mãos. A gente não pode entregar a nossa vida na mão de ninguém. E se eu tenho um estudo que foi retirado da Bíblia,
que me ajuda a esclarecer aquilo que eu estou fazendo aqui, o porquê que eu não vou usar esse estudo. É uma carta de navegação, gente. Eu, quando atendo um cliente, que o cliente me procura para fazer o atendimento, eu faço questão de passar um testemunho para os clientes, dos meus clientes que me deixam para isso. Se a gente tem um instrumento que foi feito para nos ajudar, por que é que eu vou continuar às cegas no mundo sofrendo? Batendo para lá, batendo para cá, adoecendo. Como eu disse, vai chegar uma hora que eu vou viver à base de medicamento. Se eu não quero saber quem eu sou, o universo começa a me desintegrar. Porque como é que é você viver num mundo improdutivo, já que eu me comprometi numa coisa e chego aqui e não quero fazer? Eu estou o quê? Brigando com o eterno. Eu estou dizendo, eu não vou fazer. E quanto mais eu bater o pé dizendo que eu não vou fazer, mais ele vai me cobrar. E aí ele vai me adoecer, vai tirar pessoas da minha vida, ele vai pintar os canecos na minha vida. E aí sabe o que vai acontecer? Eu vou para a rede social lamentar, reclamar que eu não tenho sorte, que ninguém sabe, que eu sou sozinha, que as pessoas me abandonaram. E tudo, gente, tudo que está deixando de ser feito agora, a gente vai ser cobrado na velhice. Imagina você chegar na velhice e depender financeiramente de alguém, de uma pessoa que não gosta de você, ou de um filho que te maltrata. Então a gente tem que ir pelo amor e não pela dor, né? Então é isso, gente. Eu vou encerrar essa live por aqui, né? Porque eu estou atendendo o cliente, estou trabalhando hoje normalmente. Se vocês quiserem falar comigo, eu atendo via internet, meu telefone está aqui embaixo, se vocês quiserem printar a tela, mas o meio mais rápido é você ir lá na minha bio. O WhatsApp está lá na minha bio, você clica lá no link, também tem o Linktree ali embaixo, né? Que você tem lá todas as minhas credenciais, inclusive eu sou terapeuta credenciada, né? Tenho 40 anos de trabalho e de estudo nessa área. E se você quiser fazer esse trabalho comigo, hoje eu estou em preço promocional, preço especial, todo mundo pode pagar, né? Eu dou possibilidade de todos fazerem o mapa. Aqui não tem esse negócio de querer esfolar o cliente, não. Eu cobro o preço justo que me mantém, né? Que eu também preciso pagar minhas contas e ter a minha vida. Mas eu dou a possibilidade do cliente pagar um mapa de numerologia. De todas as formas. O cliente não faz se ele não tiver interesse nele próprio. Agora, presta atenção. Quanto mais a gente adia isso aqui, é pior. Não é? A gente não pode procurar para fazer um mapa de numerologia pendurado. A gente não tem como consertar um telhado em dia de chuva. E dentro da espiritualidade, a gente precisa trabalhar para que a gente tenha alguma coisa. Não existe 0800 no mundo espiritual. E essa conversa fiada de que Deus toma conta, Deus está no comando, Deus está no comando do mundo. Deus não está no comando da sua vida. Porque se ele estivesse no comando da sua vida, você não estava passando pelo que você está passando. A sua vida seria mil maravilhas e você não teria dívidas e nem estava aí passando por necessidade. Então a gente tem que entender que Deus comanda o mundo. Mas a vida, ele dá pra gente, ele dá uma série de capacidades pra gente. E a gente só consegue saber dessas capacidades com um mapa de numerologia. Porque essa matrix do mundo que nós vivemos, bota a gente com a autoestima baixa o tempo inteiro. Então, se você quer saber realmente quem é você e o que você está fazendo aqui, me procure via WhatsApp para fazer o seu mapa de numerologia. Hoje, além do preço especial, se você é dono de uma empresa, sendo ela registrada ou não, o mapa de numerologia empresarial está indo de graça. Tá certo? Então, quem quiser falar comigo é só printar a tela, ou então ir ali na minha bio, o WhatsApp, clicar ali que cai direto para falar comigo. Tá certo? Ali eu passo todas as informações, converso com você, sou eu que vou fazer o mapa, não vou passar você para lugar nenhum, né? Ali no meu WhatsApp, embora ele seja bastante bagunçado, né? Porque eu faço tudo sozinha, não tenho tempo de ficar em rede social. Ali vocês vão ver vários testemunhos de cliente, vão ver vários ali dentro da minha bio. Peço que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês participem, não é?
As pessoas, elas preferem ajudar um estranho, um artista, uma pessoa que nunca viu eles, do que ajudar uma pessoa que está aqui trabalhando para trazer para o outro conhecimento. Não é? Peço que vocês me sigam, que vocês compartilhem o meu vídeo para as pessoas que estejam precisando de ajuda, um parente, alguém que precise, tá? E compartilhe, curta os meus vídeos. Pode deixar as perguntas lá, eu respondo. À medida que eu encontro, à medida que a plataforma me informa, eu respondo a todo mundo. Tá certo? Então é isso, gente. Deixa eu ir. Qualquer coisa é só acessar aqui o WhatsApp. Até amanhã, se o Eterno assim nos permitir, né? Se eu tiver tempo amanhã, eu volto. Se não, eu volto uma outra hora para a gente continuar com o bate-papo. Tá certo? Paz profunda para todos. Que tenhamos aí uma excelente semana. Tchau.